A santidade da presença de Deus tem essa dupla porção. É por isso que uma pessoa que está fora do acordo da palavra, desregrado, uma pessoa que está em desobediência, quando Deus manifesta a sua presença, essa pessoa foge, corre. A pessoa vem para uma vigília, mas fica o tempo todo fora do templo. Por quê? Porque sabe que o fogo consumidor está ali dentro. Sabe que tem ali uma ação de Deus para colocar as coisas no lugar. Então fica espiando de longe. Será que eu entro? Será que eu apareço? Será que eu vou me queimar com esta labareda? O tema de E Êxodo observe 33, que é essa temática sobre a presença de Deus. E é tão rico esse capítulo que vale a pena a gente meditar em alguns versículos. Vocês estão animados para ouvir? Então vai dar certo. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, amorreus, zeteus, ferezeus, heveus, jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Aqui tem um decreto de Deus, um veredito de Deus, para um povo que peregrinava rumo à herança da terra. E haja vista o mau comportamento do povo de Deus, ele dá esse veredito, essa orientação a Moisés, muito grave, porém cheia de misericórdia. Ela é grave porque Deus está dizendo: eu não irei com vocês. Eu vou cumprir minha promessa, porque evidentemente a fidelidade de Deus permite que Ele faça coisas por nós, mesmo que a gente não mereça. Sei que a gente costuma cantar que Ele é fiel a nós, mas nem sempre Ele é fiel a nós, porque Deus não tem fidelidade para com o infiel. A palavra dele diz que ele é fiel à sua própria palavra. Esta é a razão de nós não sermos consumidos, tá bem? E a fidelidade de Deus é de geração em geração. Por quê? Não por causa das gerações, mas por causa da palavra dele, que é imutável. A palavra dele não muda, não perece, não tem data de validade. Então, na fidelidade à palavra de Deus, ele precisaria cumprir a promessa do povo entrar na terra, mas a presença dele não iria. Há pessoas que desfrutam até de promessas, mas não desfrutam da presença. E mais importante do que a promessa de Deus é o Deus da promessa. Mais importante do que os milagres de Deus é o Deus de milagre. Tem muita gente querendo o pão de Deus, mas não se relaciona com o Deus do pão. Pessoas que querem as coisas de Deus e não Deus das coisas. E nós devemos ter como prioridade um relacionamento com Deus. Ser com Deus antes de ter com Deus. Porque isso fala do relacionamento de um cristão com Ele. E Deus aqui diz: eu vou dar o cumprimento da minha promessa. O meu poder também vai estar presente, porque eu vou eliminar os inimigos. Eu vou colocar um anjo cortando o laço na vossa dianteira. E para muito crente aí, neopentecostal, isso aqui eles já iam estar glorificando de pé. Porque se disser, olha o anjo ali, alguém já se arrepia todo. Mas mais importante do que tudo isso, era a condução divina. Tem crente que se satisfaz com qualquer coisa. E Moisés, ele tinha uma intimidade com Deus tão grande, que esse pacote de bênção revelado entre os versículos 1 ao 3, não foi suficiente para satisfazer o seu coração. Só que quando nós observamos que esse veredito de Deus é grave, em ele dizer que não vai, por outro lado a gente vê a misericórdia. Qual é o motivo que Deus diz aqui no verso 3 que ele não está com o povo?
É porque se ele for, o povo morre. A presença de Deus é um misto de alegria e de juízo. A presença de Deus, quando se manifesta no lugar, para quem está em santidade, produz gozo. Para quem está em pecado, produz juízo. Sentenças de Deus. A santidade da presença de Deus tem essa dupla porção. É por isso que uma pessoa que está fora do acordo da palavra, desregrado, uma pessoa que está em desobediência, quando Deus manifesta a sua presença, essa pessoa foge, corre. A pessoa vem para uma vigília, mas fica o tempo todo fora do templo. Por quê? Porque sabe que o fogo consumidor está ali dentro. Sabe que tem ali uma ação de Deus para colocar as coisas no lugar. Então fica espiando de longe. Será que eu entro? Será que eu apareço? Será que eu vou me queimar com esta labareda? E observe que Moisés não tinha medo deste fogo. Moisés não tinha medo desta presença, porque ele estava na presença de Deus em santidade. E quando Deus manifestasse a sua glória, evidentemente geraria um gozo. Quando Deus manifestou a sua presença no Éden, o que foi que Adão fez? Quando pecou, se escondeu. Ele não disse, eis-me aqui. Quando a glória de Deus, meus irmãos, se revela, a primeira coisa que ela faz é colocar o homem no lugar do homem. Nós somos pentecostais, gostamos da efusão do poder de Deus, mas muitas vezes nós mudamos o percurso da manifestação da glória de Deus. Quando a música toca, quando o corinho de fogo toca, quando alguém bate o pandeiro, aí a gente se arrepia, se treme, eita, Deus está aqui. É muita glória, é muito poder. Mas às vezes aquela glória só dura enquanto a trilha sonora toca. Aquela glória só pega enquanto alguém está gritando. Aquela glória só chamusca enquanto a pandeirola está lá tirintando. E a glória de Deus não é um isqueiro. A glória de Deus não é um acendedor automático de fogão. A glória de Deus não é uma faísca transitória, efêmera. A presença de Deus não é um fogo de artifício que explode bonito, mas daqui a pouco é só pó. A presença de Deus não é uma pipoca estourando no micro-ondas, que depois de 2 minutos só tem caroço e não serve mais para nada, não. A glória de Deus é perene, a glória de Deus é solene. A glória de Deus é duradoura, a glória de Deus é eterna. Louvado seja Deus. Tanto que no hebraico a palavra para glória é peso. E alguém até de maneira redundante, às vezes até fala, né? Sentimos um peso de glória. Sentimos o peso do peso. A glória de Deus traz este peso. Que peso? O peso de Deus empurrando o homem para o lugar do homem, embaixo. Quando a glória de Deus chega no lugar, o peso desta manifestação é tão grande que nós não conseguimos ficar de pé. E a gente se prostra, a gente se rende, a gente se quebranta, a gente se humilha. Passeia nas escrituras e vede as manifestações da glória de Deus. Ninguém pulou, todo mundo foi para o chão. Não estou dizendo que é errado pular. Eu quero só que você entenda o que eu estou dizendo. Todas as vezes que Deus manifestou a presença dele, impactou o corpo físico, a mente, a alma dos adoradores, que eles se prostraram no chão. Quando Ezequiel viu o trono da glória de Deus passeando ali na Babilônia, foi tanto poder e tanta glória que ele caiu. E ele precisou que o Espírito Santo lhe levantasse e disse, homem de Deus, filho do homem, crente, fica de pé, que eu vou falar contigo. Eu nem comecei a falar, tu já está assim no chão. Ergue-te, eu quero falar contigo. Daniel foi para uma vigília e começou a orar. Deus, o tempo da profecia está se cumprindo, o povo está disperso, o povo está desligado, o culto está acabando e alguém ainda não deu glória. Mais ou menos isso. Tem misericórdia de nós, Pai. Desperta o teu povo, revela o teu segredo, dispensa as tuas porções. E a oração dele travada, porque o inimigo mandou um bloqueio, porque sabia que Daniel era tão amado, que quando ele orava, a resposta descia. Quando ele clamava, Deus bradava do trono. E Deus, que não perde tempo, mandou um arcanjo desfazer o bloqueio. Vai lá,
tira todo obstáculo para que a oração do meu servo suba e a minha resposta desce. Quando o anjo chega para Daniel, já vai botando Daniel lá em cima, dizendo: homem de Deus, homem muito amado, no céu o teu nome é conhecido. Eu não sei o que tu estás passando e que alvoroço é esse, mas no começo da tua oração a ordem já tinha saído e eu vim para te declarar e te explicar todas estas coisas. Em outro momento, mais à frente, Daniel recebe uma visita de um arcanjo, um ser espiritual que alguém até pensa que é Cristo, mas não poderia ser Cristo, porque ele diz que havia um bloqueio que impediu o seu movimento, e ninguém pode impedir o movimento de Deus. Com certeza ali era um anjo, mas a visita foi tão grande, irmão, o mistério da revelação foi tão tremendo, que todos os homens que estavam perto de Daniel fugiu com medo. Eles não viram o que Daniel viu, mas eles olharam para a fisionomia de Daniel e temeram. Nem todo mundo que está perto de nós suporta a glória de Deus como a gente suporta. Nem todo mundo que está perto de nós se envolve nas coisas de Deus como a gente se envolve. É por isso que alguém corre, é por isso que alguém desaparece, é por isso que alguém foge, porque sabe que o que está acontecendo é grande, é poderoso. A mesma coisa aconteceu com Saulo no caminho de Damasco. Ele estava montado no cavalo e o Senhor apareceu para ele. E Jesus é tão grande, irmão, que Paulo era tão metido, Paulo era tão soberbo, que Jesus tinha que vir pessoalmente. Mas Jesus nem apareceu a imagem, só mostrou o flash da câmera, só deu o disparo da faísca, e ele ficou todo quebrantado, porque ele era homem soberbo. Jesus tinha que aparecer pessoalmente para botar ele no lugar dele. Aí Jesus diz: eu vou, mas eu vou só no meu relâmpago, eu vou só no meu trovão, eu vou só no disparo da minha luz, para o homem saber quem eu sou. E quando o flash da câmera de Jeová bateu, que aquela luz resplandeceu, ninguém sabia o que era aquilo. Eles ouviam que estava acontecendo alguma coisa, mas não sabiam o que era, porque a revelação de Deus era só para Saulo. O mistério naquele momento era para Paulo. Deus queria transformá-lo, e ele era tanto que ele não sabia exatamente quem era ou o que era aquilo, que ele pergunta: quem és? Mas Atos 9 mostra o complemento da sua pergunta: quem és, Senhor? Ele não sabia exatamente quem era, mas sabia que era maior do que ele, e já foi batendo continência, já foi se humilhando, já foi se rendendo. Os irmãos lembram que a Bíblia Sagrada mostra muitos outros atos de homens que foram impactados pela glória de Deus. Isaías foi um deles. Isaías veio para a vigília quando chegou o arcanjo de serafins, um coral cantando, louvando a santidade de Deus. E ele viu Deus sentado no trono e a barra da orla do seu manto enchendo o templo. Antes do capítulo 6, toda vez que Isaías abria a boca, era só para pegar uma marreta e tacar na cabeça do povo. Metido a profeta, mas só profetizava do pecado dos outros. É aquele que acha que é mais santo do que todo mundo. Mas quando ele comparava as pessoas com ele se achava melhor do que as pessoas. Mas quando o holofote da glória de Deus se acendeu, que ele se comparou com Deus, ele disse: ai de mim, ai de mim. E quando você quer colocar você como padrão, talvez você diz para alguém: ai de ti. Mas quando é Deus quem aparece e mostra a glória, a santidade dele, aí você diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem, lábios impuros, e habito no meio de uma sociedade que tem os lábios mais sujos ainda. E o que é que Deus faz com quem confessa pecado? O que é que Deus faz com quem se rende? O que é que Deus faz com quem se quebranta? Ele não pisa, ele não descarta, ele não menospreza. O problema é pecado, é? Então vai lá, anjo, no meu altar, e pega uma brasa de fogo. Não leva a fogueira toda não, uma brasa só resolve. Toca na boca dele. A boca está suja? Toca. Eu acho interessante que Deus não lavou. Deus não disse ao anjo: pega lá um copo d'água, pega lá um barril de água, um tonel de água, e lava a boca dele. Porque tem sujeira, irmão, que Deus só limpa com fogo, porque está tão incrustada. Tem imundícia na vida de alguém que está tão incrustada que a água já não tira. Mas Jeová, diz Hebreus 12, é um fogo
consumidor, glória. E ele acende a labareda para queimar por dentro e por fora, e para dizer a alguém: eu vou purificar. Mas eu sou assim mesmo, e se quiser assim, quem foi que te iludiu? Quem foi que te enganou? Jesus gosta de mim assim? Não, ele vai acender a labareda para derreter. Ele vai acender o fogo para purificar. Como foi que Malaquias profetizou o ministério de Cristo? A sociedade israelita corrompida, o sacerdócio levítico corrompido. Ele disse: olha, o filho está vindo aí, com urso de pelúcia na forma de coração, caixa de bumbum da Cacau Show. É isso? Está trazendo para você um kit cosmético da Natura, porque vocês são os filhinhos do rei. Não, eu disse: ele está vindo aí com sabão de lavandeiro e fogo de ourives. Jesus está vindo aí com sabão para esfregar na sujeira de vocês. Ele está vindo aí com água sanitária para lavar as vossas vestes. Ele vai lavar a língua, vai lavar os olhos, vai lavar a mão, vai lavar o pé, vai lavar a cabeça, vai lavar o coração, glória. Malaquias disse: ele vai se sentar e vai chamar a casa de Levi. Quem era a casa de Levi? A casa sacerdotal, que levava para o culto pão mofado e cordeiro paralítico. Levava oferta podre, entregava a Deus culto sem qualidade. E Malaquias disse: esses dias vossos estão contados, porque o culto para ele tem que ser puro. Então ele vai lavar vocês, para vocês apresentar ofertas de justiça que sejam aceitáveis para ele. Só que tem gente que pensa que Deus só lava, mas Deus também queima. Você pode repetir comigo? Deus lava e queima. E a gente está sendo lavado e queimado aqui nesta madrugada, viu? Por que é que ele queima? O fogo do ourives. Porque as ruindades que já estão cristalizadas, metalizadas, petrificadas, aí vai para o fogo. Aí ele acende o bico de bisem, o maçarico, a boca do fogão, glória. E diz a pedra bruta: agora tu vem para cá, terra. Fica aqui debaixo do fogo que eu vou te derreter, glória. E aquele que disse: se quiser assim, quando o fogo do Espírito começa a queimar, ele começa a se derreter. Deus, tem misericórdia. Ai, Jesus, eu não sabia que era assim. Tenha calma, eu prometo que eu melhoro. Ele derrete, que é para tirar as impurezas que estão por dentro. E ele faz isso como? Com a pinça. Tem uma pinça de Deus aqui nesta madrugada, arrancando as ruindades que estão incrustadas lá dentro, dizendo: isso aqui não me agrada, isso aqui não me agrada, isso aqui também não me agrada. Aí a massa fica toda esburacada. Só que ele quer produzir uma beleza na minha e na tua vida, não é? Eu quero dizer que o ourive, Jesus, está arrancando hábitos aqui nesta madrugada. Hábitos que não têm agradado a ele. Ele vai mudar até a tua rotina. Alguém vai ficar até confundido: mas menina, tu dormia tanto, estás dormindo até menos. É porque agora eu vou orar mais. Mas criatura, tu comia tanto, está comendo menos. É porque agora eu vou jejuar mais. Glória. Glória. Ele vai mudar o cardápio das tuas leituras. Ele vai mudar o repertório do que tu escuta. Ele vai mudar o roteiro das tuas conversas. É a pinça dele tratando o teu caráter.